Boa noite, irmãos do Andaraí. Nessa noite eu quero trazer mais uma vez uma palavra para o coração dos irmãos. Quero dividir, na verdade, não é uma pregação, mas é uma meditação, né? Uma palavra que eu quero dividir com os irmãos, que está em Mateus 14, a partir do versículo 22. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." A palavra de Deus diz que Jesus compeliu os discípulos. Esse compeliu quer dizer deslocar-se à força, empurrar, estimular para sair. Então Jesus fez os discípulos irem para embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Provavelmente eles estavam cansados, ou Jesus queria naquela tarde ou naquela noite ficar sozinho, para orar sozinho, como diz a palavra. Despedidas ele ficou enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Então Jesus naquele dia, naquela tarde, em caindo a tarde, ele estava ele só. Então quer dizer que ele queria aquela tarde orar sozinho. Entretanto, o barco já estava longe, então os discípulos foram para atravessar para o outro lado, como Jesus ordenara. Mas a partir das 3 da manhã, que fala quarta vigília da noite, a partir das 3 horas, até a aurora, até o nascer do sol, é chamado da quarta vigília da noite. Foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, quer dizer, exclamaram: "É um fantasma!" Aterrados, eles ficaram amedrontados, muito assustados e tomados de medo, e gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tem bom ânimo, sou eu, não temais." Então Jesus, quando chegou, ele chegou para ajudar, com certeza. Jesus soube, né, ou pensou assim: vou me encontrar com eles. Jesus nunca nos deixa só, né? Então, mas quando eles pensaram que era um fantasma e ficaram tomados de medo e também gritaram, Jesus imediatamente lhes disse: "Tem bom ânimo, sou eu, não temais." Então são essas palavras que nós precisamos ter conosco sempre. Tem bom ânimo, sou eu, Jesus, né? Era ele, não temais. Porque quando Jesus chega, ele chega nas nossas vidas, chega para nos ajudar, chega para nos animar, chega para nos fortalecer. Então foi para isso que ele chegou, para acalmar o mar, acalmar a fúria, né, daquela tempestade. E quando Jesus chega nas nossas vidas, é assim que ele faz. Quando ele chega nas nossas vidas, ele chega para acalmar, né, a tempestade, chega para nos dar um novo rumo, para dar um novo rumo às nossas vidas. Se você ainda não conhece a Jesus e precisa ter a presença de Jesus na sua vida, é importante que você o aceite como único e suficiente Salvador
e tenha esse bom ânimo, né? E saiba que você não precisa temer a nada, não precisa ter medo das tempestades da vida, mesmo que você esteja passando por situações difíceis, se os credores estão batendo a sua porta, se você está em vias de perder a sua casa, se você está com problemas familiares, se você está com problemas na sua saúde, onde quer que esteja a tempestade na sua vida, Jesus, quando ele chega para acalmar tudo isso, para trazer a bonança, para trazer um novo ânimo, fé, graça, sabedoria, em todos os sentidos. Então Jesus é maravilhoso, né? E ele disse, o Pedro falou assim, respondendo Pedro, porque Jesus disse para eles que eles não temessem. Logo Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Isso é muito próprio de nós, né, seres humanos. Temos aquele momento que nós cremos, que nós vamos, né? Pedro era assim, uma pessoa muito destemida, muito guerreiro, ele era intrépido, ele foi o único que teve essa vontade, né, de sair do barco em meio a uma tempestade. Quando nós estamos em meio a uma tempestade, você não quer enfrentar mais a fúria dos ventos, né? Você quer ficar no seu cantinho quieto. Mas ele foi e andou por sobre as águas. Só que num determinado tempo ele olhou para a força do vento e das águas, das ondas do mar, né? Quando ele olhou, tirou os olhos de Jesus, ele afundou. E quando ele afundou, ele disse, Senhor, socorre-me. Então, prontamente, né? A palavra diz que prontamente Jesus estendeu a mão, e é assim que o Senhor faz. Prontamente ele nos socorre. Prontamente ele está ali para nos socorrer, para nos dar a mão, né? Ele não disse, agora você se vira, não, de jeito nenhum, porque Jesus estava ali presente justamente para ajudar a todos eles, mas especialmente a Pedro, que foi encontrar com Jesus. Eles teve uma hora lá que eles não reconheceram Jesus, pensaram que era um fantasma, né? Mas depois que eles reconheceram que era Jesus, com certeza seus corações já foram se acalmando, foram sabendo, bom, se é o mestre, agora nós estamos a salvo. Porque não foi a primeira vez, Jesus já tinha em uma outra oportunidade acalmado os ventos e a tempestade. Naquela vez eles pensaram que Jesus estava dormindo dentro do barco. Mas Jesus não está, Jesus logo se levantou, eles disseram, mestre, não se dá que pereçamos. Aí Jesus levantou e repreendeu a força do vento, da tempestade, e é assim que ele faz nas nossas vidas. É um momento de reflexão para nós refletirmos, pensarmos que o Senhor está sempre conosco, nos fortalecendo, nos renovando, e nós precisamos estar clamando a Ele, fazer como Pedro fez, né? Senhor, socorre-me! Então é assim, e Jesus logo lhe deu a mão. E é isso que nós devemos fazer constantemente nas nossas vidas. Quando nós precisarmos de um socorro, não precisamos buscar por pessoas, buscar por quem quer que seja, mas devemos buscar a Jesus Cristo, porque Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento, agradeço a Deus por essa oportunidade e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, lendo a sua palavra, Senhor, enviando essa mensagem, Senhor, para os meus irmãos, nessa hora, Senhor, difícil, que todos nós precisamos, Senhor, da tua boa mão sobre nós, para acalmar essa tempestade, Senhor, para cessar essa tempestade, Senhor, que anda assolando o mundo, Senhor, as nações, também as famílias, muitas vezes, várias situações têm acontecido, mas o Senhor esteja, Pai, presente em nome de Jesus, em cada lar, em cada família, Senhor, na casa dos teus servos, renovando, Senhor, dando força a cada um, Senhor, para vencer no dia mau.
Em nome de Jesus, eu já te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.